Às vezes a gente semeia tanto e a gente quer colher os frutos daquilo que a gente está semeando. A árvore, ela não come do próprio fruto. Tu já pensou um jambeiro comendo um jambo? É verdade. Não faz sentido. Mas sabe quem é que dá o alimento para a árvore? A raiz, cara. A raiz é a fonte, a raiz é Deus, irmão. E esse fruto que você vai dar, pode ter certeza, irmão, que vai abençoar quem exatamente está com fome naquela hora. Hoje, mais um episódio especial, né? O podcast Conexões de Propósito. Estou aqui junto com meu amigo Paulo Corrales, né? E hoje nós temos um convidado super especial, né, Paulo? Rapaz, hoje aqui tá especial demais. Demais. Aproveitar que estamos encerrando o ano, né? 2023. Nada como encerrar o ano de forma especial. Sim, sim, sim. E Nixon, esse cara tem um coração, rapaz, enorme. Conheci ele aqui em São Paulo, eu sou de Mato Grosso do Sul. O Nixon também aqui de São Paulo, mas a gente se conheceu aqui. Ele tem um coração gigante, ele vai falar sobre propósito, família, sobre CPF. A galera acha que dá para construir CNPJ forte? Com o CPF fraquinho. Pode isso? Não pode, cara. E eu costumo falar pra ele, é de Manaus pro mundo, meu amigo. De Manaus pro mundo. Porque o tanto de semente que esse cara carrega, dá pra... Ele é forte, ele é agro. Porque o cara planta. O cara tem muita semente. A gente tá falando nada mais, nada menos que nosso amigo Paulo Netti. Paulo Netti, é um prazer receber você aqui, né? Por esse episódio que tá finalizando o ano 2023. É uma honra poder ouvir suas sábias palavras, né? Olha, com certeza, Nix. É uma honra estar aqui hoje nesse podcast especial. O Onete hoje vai trazer algumas questões importantes para pessoas, né, Onete? Sim. Primeiramente, então vamos começar. Quem é você, Onete? Cara, que pergunta interessante. Porque quando a gente não entende quem a gente aceita o que as pessoas dizem. Eu me chamo Paulo Netti Júnior. Sou casado com a Shirley há quase 19 anos, na qual a gente venceu 5 divórcios. Até porque eu tinha 17 anos, ela tinha 14 na época. Eu sei, eu merecia ser preso, mas ela não me denunciou. Eu fiquei preso, na verdade, no coração dela. Então, a gente é pai do Caio Henrique, 17 anos, meu jogador, inteligente, que a gente está ali criando oportunidades para ele, para que ele possa alcançar os objetivos dele. Inclusive, ontem nós tivemos um grande privilégio de ter uma mentoria com o Pablo, jogador do Flamengo, que foi especial demais para ele. O Kaique Heitor, que tem 10 anos, também é muito esportista, é carinhoso, é amável, ele faz natação, faz taekwondo, faz muay thai, joga futebol também, mas mais importante também, não menos importante, a minha princesinha, a Chara Isabel, que dança jazz, dança balé, dança brasileira. E por que eu faço menção de falar da minha família? Porque sem ela, eu não seria ninguém. Quando Deus criou Adão, ele criou Eva porque viu que não era bom Adão estar sozinho. Então, primeira coisa, quem sou eu? Sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou aquela pessoa que, quando nasceu, já tinha tudo. Um verdadeiro filhinho de papai. E, de fato, eu sou um filhinho de papai. Por quê? Porque o meu pai já criou tudo. Ele já me abençoou antes mesmo de eu nascer. Ele já me perdoou pelos pecados que nem ia cometer. Porque ele diz lá em Jeremias que antes mesmo da gente vir ao ventre, ele já tinha nos escolhido pelo nome. Ele sabe, inclusive, ele é tão detalhista, que ele sabe todos os fios de cabelo que existem na nossa cabeça e nem nós mesmos sabemos. Então eu falo de CPF antes de falar de CNPJ, por quê? Porque como eu sou ex-dependente químico, cara, eu tenho duas coisas que norteiam minha vida hoje. Primeiro, tudo que eu faço é como se fosse uma semente, que é onde vocês falaram, que realmente isso faz muito sentido. E tudo que eu faço é como se fosse para Deus. Por quê? Porque quando eu era do mundo, quando eu estava lá sendo aprisionado pelas emoções da mente, eu comia migalha que caía na mesa. E, cara, quando tu entende o jogo, tu senta na mesa com grandes homens, com pessoa que vem do Mato Grosso, com pessoas de Itapevi, daqui de São Paulo, que Deus conecta, porque ele conecta por propósito. Por isso a importância do nome, que eu achei bem bacana que vocês criaram, Conexões de Propósito. Isso é de fato muito forte, porque quando a gente entende esse jogo, a gente senta na mesa, que o banquete está posto. Jesus já preparou esse banquete. E a gente entende que a importância da nossa família, de quem nós somos nele, porque eu não sou o Paulo que superou a dependência química, eu não sou o Paulo que superou os divórcios, porque eu sou legal, eu sou bom, não. É por causa da misericórdia dele. É por causa desse grande amor que chega, inclusive, a constranger.
Dessa graça que significa favor e merecido. Eu não mereço, mas eu sou favorecido. Por isso eu faço maior questão de falar da minha esposa, porque lá em Provérbio diz que quando quem encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor. Cara, Deus, que favor que eu não consigo pagar. Porque ele me deu uma mulher sábia que esteve comigo, que é a mãe dos meus filhos, que tá ali com unidade pra gente treinar os nossos filhos pro dia a dia. Que a gente sabe que a sociedade hoje, ela querendo ou não, ela cria algumas regras do jogo que a gente anda na contramão. Verdade. E aí eu prefiro, faço questão de mencionar isso porque é isso que norteia minha vida. Você sabe o que é legal, Paulo? Às vezes a gente ouve muita história, né, de superação, de ativação, motivação. Mas estar perto de alguém que passou por isso é diferente. Com certeza. E você teve uma virada de chave na sua vida. Você passou agora a ver o seu caminho, a partir daquele momento ruim, como um propósito e não como talvez uma coisa tão ruim, né? Talvez foi algo que te preparou para uma missão que você tenha. Qual que é a sua missão hoje que você está percorrendo, Paulo, com esse ensinamento, esse aprendizado? Cara, o que a gente precisa entender? Primeiro, que todas as circunstâncias da vida, ela vai te levar para algum caminho. Seja você escolher o caminho A ou o caminho B. Vou te dar um exemplo da Bíblia. Sansão, ele foi consagrado e escolhido para ser alguém especial para matar os filisteus. Ele tomou decisões que levaram ele por outros caminhos. Vamos dizer um atalho, ele pegou um atalho. Só que ele entrou no beco sem saída. Só que todo ser humano, ele nasce para cumprir um propósito. E ali, no momento crucial da vida dele, onde ele foi preso, envergonhado, onde a Dalila armou para ele pediu e clamou por mais uma chance. E ele estava cego e sem visão. E ali ele cumpriu o propósito dele. E sabe o que é interessante? Mesmo ele desobedecendo o caminho, e ele no final, cumprindo o propósito, ele está lá em Hebreus 11:1, como heróis da fé. Quando você entende que, de fato, você nasceu por um propósito, e descobrir esse propósito, nada mais é entender o que você superou na vida. Porque hoje a gente tem muito coach bacana, muitos mentores legais, mas que não superaram nada da vida, irmão. Não viveu, né? Não viveu na prática. O que a gente se torna mentor de fato? Aquilo que você superou da vida. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, em 2017, no meu último divórcio, eu estava no fundo do poço, literalmente. Então teve uma conferência aqui em Alphaville, uma conferência de destino do pastor Thiago Brunet, e o cara não tinha perspectiva de nada, estava desempregado, sem dinheiro e crise no casamento. Eu só tinha um carro, irmão. E eu vendi o único carro que eu tinha valor X, e eu vendi pela metade do preço. Porque era o grito da minha alma, o grito de desespero. Primeira semente, a decisão. Eu decidi. Só que a decisão é deixar algo para trás e deixar fluir. Você precisa acreditar na decisão que você está tomando, que essa decisão vem de Deus. Sim. Napoleão Hill fala que tudo começa pela intenção da gente. Mas Napoleão Hill estava só copiando o que está em Provérbios, que vem de Deus, tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, se você tem algo no coração para fazer, cara, se você tá com paz, saiba que é o próprio Deus e o próprio Espírito Santo que tá te dando essa intenção. Ô, Corrales, acho que dá para ouvir esse cara a tarde inteira, né? Gostoso, né? Fala a verdade, viu? O dia inteiro e mexe com a gente, com né? certeza. Porque essa parte da decisão aí, talvez muitos que estão assistindo, eles estão passando uma necessidade, estão sofrendo. Com certeza. Por um bloqueio, por uma situação mais séria, como foi a sua. E essa decisão, ela não é fácil, né, Oned? O que fez você falar, cara, de hoje em diante, parou? Quando que foi a mudança de chave, cara, que você fala, cara, eu não aceito menos que isso pra minha vida. Essa vida que eu tô levando não é pra mim, não é meu propósito. Quando foi tipo assim, sabe, acho que a virada de chave, assim, que fala, cara, o divisor de águas. Antes de falar desse ponto, veio à memória outro ponto que eu tava lá na época da dependência química. E um amigo meu, na época que a gente ia usar, ele sempre falava assim, cara, Jesus te ama. E aquilo ali me mexia muito comigo, porque... Eu até me emociono. Bacana. Porque, de fato, Deus ama até quando a gente tá no pecado, irmão. Quando a gente tá no fundo do poço. E tem uma vantagem no fundo do poço. Tu não tem mais pra onde ir, irmão. Tu só tem que clamar pra cima. E a ajuda vem do alto. E essa decisão de você romper, porque eu sabia que eu não era aquilo. Eu não era dependente químico, eu não era aquilo. Eu me converti com 14 anos, irmão. Minha mãe era da macumba, meu pai bebia, eles eram garçom. Então eu ali, trabalhando com 3 anos, a gente conseguiu, graças a Deus, levar eles pro caminho certo. E aí eu, com 17 anos, depois de ter conseguido a vitória, eu acabei tomando algumas decisões erradas, mas sempre me trazendo pro propósito. A virada de chave é quando você entende. Cara...
Decisão é cisar, tá? É cortar algo para trás. Eu não aceitava mais aquela vida, irmão. Eu tava no fundo do poço, eu não tinha mais para onde ir. Então essa decisão lá em 2017 me trouxe frutos hoje. Porque sair também da minha cidade, eu sou natural de Manaus. Então sair da minha cidade é outra decisão também difícil, mas você sabendo sempre aonde você quer chegar. Que é a identidade que eu acabei de falar. Quando você entende quem você é, cara, você não olha para as circunstâncias, porque não é a condição que determina. É a sua decisão. Se a gente olhar para trás hoje, o Paulo aqui, ele tem 37 anos, mas há 10 anos atrás eu tomei decisões que me trouxeram para cá. Quando eu tinha 17, eu tomei decisões que me levaram quando eu tinha 27. E eu tô tomando decisões hoje que vão me levar quando eu tiver 47. A parada todinha de sacada do filho é entender aonde você quer chegar. Essa é a grande dúvida de muita gente. Eu sei que você tá passando por algo que realmente às vezes você se vê sem saída. Mas, cara, acredita naquilo que Deus tá colocando no seu coração. Você que tem uma família, você que tem filho, você que tem um casamento, salve a sua família. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua célula principal? Eu te garanto, cara, a família é a menina dos olhos de Deus, é algo que Deus projetou, nasceu no coração dele, Nixon. Sim. E quando a gente entende isso, cara, nada mais te para. Ô Paulo, aproveitando o ensejo, cara, a gente se conecta com muitas pessoas e tem muitas pessoas que às vezes tá no caminho de ambientes ruins, da bebedeira ou das drogas, dependência química, só que tem um propósito diferente, sabe que aquele lugar não foi preparado para ele, aquele lugar não é dele, né? Só que que dica que você pode dar para essas pessoas que quer sair, só que continua frequentando esses ambientes e o ambiente tem puxado eles para baixo? Que dica você tem que dar para essas pessoas? Até porque, né, Nixon, é exatamente isso que até eu falar, são vícios. Você é um cara que superou um vício difícil de sair, que é o vício da dependência química e tudo mais. A bebida, drogas, prostituição também são vícios. Então, às vezes tem pessoas que estão assistindo e falam, mas eu não uso droga. Tá, mas você tá viciado em algo que tá destruindo a sua vida e a sua família. E o que você pode realmente falar para essa pessoa? Primeiramente, entender o que é um vício. Você falou de algumas possibilidades. Tem o vício da droga, da bebida, da pornografia, da prostituição, do adultério. O vício nada mais é do que uma fuga, cara. O que é uma fuga? Que é dentro de um gatilho. O gatilho você arma ou para atirar ou para se defender. Esse gatilho muitas vezes é acionado para você fugir da realidade. Às vezes o excesso, às vezes não, sempre, o excesso esconde uma falta. Ou seja, se eu tô fazendo alguma coisa exacerbada, é porque tá faltando algo, cara. É o que muita gente na sociedade hoje, dentro do marketing digital, ou até das redes sociais, elas estão buscando um nível de comparação inexistente, irmão. Nós fomos criados para ser o ser humano. Ser humano significa ser único. Você precisa entender quem você é. E essa fuga te leva por caminhos onde o salmista diz que um abismo chama o outro. Às vezes eu nem bebo. Mas aí a rodadinha de amigo te chama ali, bora ali, só dar um rolê, beleza, legal. Aí você não bebe, no primeiro dia você não bebe, no segundo você não bebe, mas no terceiro você vai acabar bebendo. Por quê? Porque o ambiente molda quem você é. Nós somos fruto das 5 pessoas que a gente convive. Aí entra a primeira pergunta, com quem você está convivendo? Eu criei um método só olhando para trás do que eu superei, chamado AMD. O que é AMD? Ambiente, mentalidade e decisão. O ambiente que você está inserido, a mesa que você está se relacionando, ela vai determinar exatamente onde você vai chegar. Vou te dar um exemplo. Lá na minha cidade, Iranduba, no estado do Amazonas, que eu morei, tinha um rapaz que ele era estagiário técnico do cartório de lá, que é o Fórum de Justiça. Ele era estagiário. Ele estava moldando ali o ambiente dele. Ele estava inserido em que tipo de ambiente? De juiz, de advogados, de promotor. Cara, esse cara, ele galgou tantos níveis que ele se tornou um advogado. Ele formou em advocacia. Por quê? Porque o ambiente moldou ele. E esse tipo de ambiente, ele transforma a tua mentalidade. Ele te traz uma nova percepção. Hoje, o que a gente está vivendo aqui, que algumas pessoas podem estar assim, caraca, vocês estão isso e aquilo. Não. A gente sabe onde a gente quer chegar e o que a gente está plantando lá atrás. E a gente está se proporcionando estar em ambientes que te elevam o nível de mentalidade. E aí entra outro princípio que é muito legal. Que quando você se permite, você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa mudança de mentalidade. Você não poderia muito bem escolher não vir para cá. Sim. Eu poderia muito bem não sair de Manaus. Tá tudo bem. Mas que tipo de ambiente eu estaria inserido lá? E que tipo de resultado eu alcançaria depois desse tipo de ambiente? E aí entra o principal. Quando você está inserido em ambientes
que te proporcione essa mudança de mentalidade. Você automaticamente vai tomar decisões mais assertivas. Isso não significa que nós vamos errar, tá? Nós estamos num processo chamado a faculdade da vida. Até quando Cristo voltar, de degrau em degrau, de glória em glória, e esse processo ele é contínuo. A gente precisa aprender com nossos próprios erros. Mas a AMD vai te levar para um nível onde você nunca imaginou. Sabe o que é mais doido? Eu vou anotar isso aí. Que sempre esteve lá. O acesso. Esse podcast já existia. É a gente que decide estar inserido em ambientes assim. Quando, então, Paulo, que eu posso fazer isso, que eu estou passando uma situação aqui financeira, às vezes até de fuga, como você falou, às vezes no casamento, cara, só se permita. Só se permite. Quando você se permite, é incrível como você alcança níveis de experiência aonde você nunca experimentou. Você sabe, né, Onete, o ser humano, eu falo até por mim agora, assim, a gente desacredita muito da gente, da nossa capacidade, da autoimagem. Sim. Aí você pensa assim, eu tive essa percepção tem pouco tempo, eu tenho 37 anos e tá vindo o segundo filho. Eu achava que criança, depois que ficava adulto, era como se fosse uma virada de folha, que, sabe? Eu tinha essa Vai percepção. ser tudo novo, né? Mas não é. A gente carrega justamente os traumas, bloqueios da infância. E até falando um pouco disso, Onete, como que você hoje pode... a mensagem pode passar para alguém que não se vê merecedor, que ela tá assistindo podcast como esse porque ela quer alguma coisa, só que ela não consegue, parece que eu não tenho força, eu não me acho capacitado. Até vindo de onde você veio, né? E hoje tudo que você está construindo, você está em São Paulo, tá vivenciando, você está nos melhores lugares, você está lá com o Thiago Brunet, com o Pablo Marçal, você está conectado a toda essa galera. O que você pode falar assim para alguém que não se vê merecedor? Cara, eu ouço muito isso aí, e é engraçado porque a gente sempre assiste dentro de uma analogia de motivação, e a gente... Tem gente que concorda e tem gente que não. Mas o que é motivação? Você tem que ter um motivo para ação. Aí você fala, não, acredite em você tem potencial, legal, relativamente. Você não tem só que acreditar em você tem que acreditar naquele que te chamou. Porque tudo que Deus quer, falando e recapitulando o que a gente falou no começo, é um relacionamento. E se você está vivo, é porque você está vivo por um propósito. Deus tem o poder da vida e da morte. Ele poderia, de alguma maneira, proporcionar lugares e ambientes de te favorecer. Sim. Mas por que ele não faz isso? Primeiro, porque você não acredita nele, em você. Porque quando Cristo voltou para os céus, ali na cruz, ele deixou o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus habita dentro de mim. Então eu não acredito no Paulo que superou todas essas dores. Eu acredito no que o Espírito Santo e o próprio Deus, que é o nosso Pai, sim, acredita em mim. Porque se ele acredita em mim, cara, ele tá vendo algo que eu não estou enxergando. Primeiro ponto, a pessoa que tá passando por isso. Cara, acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida e vai fazer. Primeiro que Deus não erra. Tem gente que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. O cara que tem o domínio do tempo, o domínio da vida, criou tudo em 6 dias. Tu acha que ele vai errar? Justamente na sua vez, ele não vai errar. Ele te criou por um propósito, porque antes de você nascer, ele já tinha te dado um nome, antes de você não vir no ventre da mãe. Acredita nisso. E não acredita no que eu tô falando. Vai lá em Jeremias. A palavra escrita é a palavra falada. E a palavra era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. Acredite naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Quem tá falando para vocês é um ex-dependente químico. Quem tá falando para vocês é alguém que superou 5 divórcios. Quem tá falando para vocês é alguém que saiu e largou tudo lá em Manaus para vir por um propósito. Porque eu acredito assim. E o propósito maior que a gente veio foi para criar oportunidade para nossos filhos. E sabe o que é engraçado? Você largou tudo, ele largou tudo. E você vendeu o carro para vir para cá pela metade do valor. Sim. Foi uma decisão. Como é que é esse percurso? Deus apareceu nesse percurso? parece até mágico, né? Lá em 2017 e hoje aqui. Não, tudo é uma constância. Continuar acreditando naquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso que vem dele tanto o querer quanto o efetuar. Não depende da gente. Eu semeio e quem vai dar o fruto é ele. E nesse ponto, Nix, até para deixar aqui o gancho para você... Cara, uma coisa que mexeu muito forte, inclusive falei hoje nos stories. Às vezes a gente semeia tanto e a gente quer colher os frutos daquilo que a gente está semeando. A árvore, ela não come do próprio fruto. Tu já pensou um jambeiro comendo um jambo? É verdade. Não faz sentido. Mas sabe quem é que dá o alimento para a árvore? A raiz, cara.
A raiz é a fonte, a raiz é Deus, irmão. E esse fruto que você vai dar, pode ter certeza, irmão, que vai abençoar quem exatamente está com fome naquela hora. Ô Paulo, aproveitando aqui o ensejo, cara, eu vi no seu Instagram esses dias aí, que você tá fazendo um movimento muito forte de conexões de propósito. E você vai fazer tá organizando um evento agora no mês que vem. Cara, fala um pouquinho desse evento pra nós aí, porque, cara, eu achei super interessante, super bacana, e pode contar comigo, cara, porque eu tenho interesse de estar lá junto com você, porque eu acho que vai ser, pelo que eu vi lá, vai ser algo fantástico. Sabe o que é interessante nesse ponto que você fez? Boa pergunta, cara. Porque quando você entende o que você supera, a cura, a ferida fechada, ela se torna um ministério aberto. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Mas só pessoas livres que ajudam a libertar as outras. Porque foi para isso que Cristo veio, para nos libertar. Então esse movimento é um movimento de homem. O que é o principal objetivo? Trazer o princípio da hombridade. O que é o princípio da hombridade e da honra? Falar primeiro da hombridade. É o homem, de fato, que ele é capaz de dar a vida pela sua própria família. Ele é capaz de matar ou capaz de morrer. Porque ele entendeu o propósito que ele é o cabeça, que ele é o homem, que ele é o sacerdote do lar. E dentro dessa percepção de imagem, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Como eu vendi meu carro, como eu saí de Manaus, como eu superei as drogas, como eu superei os casamentos. Inclusive, no casamento foi uma decisão extremamente desafiadora, irmão. Ela já estava no outro relacionamento, eu já estava em outro. Então, decidir fazer isso é deixar fluir, cara. Que é o que acreditar naquilo que Deus está realmente fazendo, como intenção. E esse movimento vai acontecer no dia 15, 16, 17, no resort, aqui próximo aqui de Barueri, no interior. O objetivo é resgatar essa cultura, mas vai ser um nível de experiência absurda, onde a gente está planejando com muito carinho, com muito amor. Vai ter translado, vai ter alimentação, vai ter dinâmica, vai ter passeio de caiaque, vai ter spa. Cara, você é homem, eu vou te falar, mano. Você nunca vai viver uma experiência como a gente está proporcionando. Por quê? O que eu percebo nos eventos quando eu vou? O cuidado com o ser humano. Você olhar para ele como ser humano. Esse é um ponto extremamente importante, né? Tá Sim. Passando despercebido, né, Onete? Exatamente. Por quê? Que é o Conexão de Propósito, é você se conectar de fato. Eu quero saber a tua história, pô. Não, mas eu sou advogado. Não, depois não fala de advocacia. Eu quero saber quem é você como pai, eu quero saber quem é você como esposo, eu quero saber como você como irmão, porque, cara, querendo ou não, a gente é reflexo fora daquilo que a gente é dentro, irmão. E esse evento é justamente para isso. E fora que é vagas extremamente limitadas, a gente não quer muita pessoa. A gente só quer homens de verdade. Homens que se desafiam a salvar a sua própria família. Esse é o objetivo. E a galera que tiver interesse, como que faz pra... Chama aqui no meu Instagram, meu direct. Agora, se eu fosse você, homem, que gosta de desafio, se posicione como tal. Quem acorda primeiro salva a casa. Então, se acorde primeiro, se levante, se posicione para que a sua família... Esse é o primeiro de uma série que nós vamos fazer. Primeiro vai ser de homens, depois vai ser um só de mulheres e depois vai ser um só de famílias. Que esse é o principal objetivo que a gente está aqui como propósito. Chegamos ao fim, né? Mais um podcast. Ouvindo esse cara falar, a hora voa. Rapaz, eu anotei tudo aqui, porque tem coisa... Eu faço umas anotações, né? Eu prefiro anotar em papel, mas eu tô me acostumado no celular. O AMD, né? A decisão. A decisão é tudo aquilo que coloca a gente em movimento. A nossa capacidade, ela é impressionante como ser humano. Só que a gente já veio perfeito, né, Onete? Sim. A gente acha que a gente é imperfeito. Por qual razão será? Eu, sinceramente, eu não sei, porque o seu corpo ele é perfeito. Tanto que a ciência não desvendou ainda muitos mistérios do corpo humano, muitos milagres que existem. E ouvir histórias como a do Paulo Onete é justamente estar sempre conectado à essência, que é a lição de Deus, né? A lição de Jesus. Ô Paulo, está chegando mais um podcast, chegando ao fim. Muita honra ter recebido você aqui. Participação especial para mim, para nós é muito maravilhoso poder te ouvir. Para quem não te conhece, está assistindo você aqui no YouTube, deixa suas redes sociais, fala um pouquinho das suas redes sociais, como a gente consegue te encontrar. Primeiramente, quero agradecer ao Grupo Tizam. É o podcast de um amigo nosso que veio da Bahia para entender o significado de tirar a mordaça da boca. Ele tem um propósito como dar voz às histórias, história de superação, desafio de superação. E eu te convido a fazer
você entender o significado da sua história, que vai conectar com outras histórias, que vai superar ou superou uma dor que você superou. Que isso aí se torna autoridade. O meu Instagram é Onete Júnior, Onete JR. Me chama lá. Você que está passando por qualquer tipo de problema, tanto no casamento, quanto problema com desafios na dependência ou tipo de fuga, esse é meu propósito. Eu ainda estou desenvolvendo alguns infoprodutos e o meu objetivo é sempre trazer possibilidades para quem está no fundo do poço. Eu quero ser uma ponte, eu quero ser uma luz, porque é uma oração que eu faço a Deus. Pai, todas as pessoas que eu me conecte, seja a resposta da minha oração ou vice-versa. Então, que Deus abençoe. Te convido a participar desse movimento que eu te garanto que vai transformar a sua vida, sua casa, sua família e principalmente seu casamento. Corrales, por favor, meu amigo. Pessoal, gratidão para quem está nos acompanhando. Então, vocês já anotaram o Instagram do Paulo Onete. Quem quiser me seguir é @Paulo Corrales Advogados. Eu sou advogado há 14 anos e nessa trajetória eu ensino um pouco do empreendedorismo e como blindar certos segmentos que existem nas empresas no Brasil. Para mim é uma honra poder ter participado desse podcast com essa participação especial aqui, o Onete, né? Eu sou Nixon Oliveira, perito judicial, e eu auxilio você a entender a área de perícia, tanto o reclamante quanto a reclamada ter êxito nos seus processos aí. Então me siga nas redes sociais, Nixon Perito Judicial, e qualquer dúvida que você tiver, só me chamar no direct. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por essas sábias palavras, Paulo. Você não sabe o quanto é edificante poder te ouvir, cara, é muito gostoso. Eu vivenciei muitas coisas que você comenta, né, na sua história de vida, então me identifico muito com você. Então, cara, parabéns pela superação, parabéns para nós, né, que cada um tem uma superação em comum, né? Então, só tenho a agradecer pela sua participação e obrigado por estar nesse movimento aí.